Olá, muito boa noite. Estamos mais uma vez começando o programa Jesus e Saúde Mental. Nesta noite, desta vez, a gente trouxe a Ivana para poder comentar esse livro, Episódios Diários, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, junto comigo. E a gente vai comentar sobre a mensagem Filosofia da Compreensão. Então eu convido para que você fique conosco depois da nossa vinheta. Muito bem, Ivana, muito obrigado por ter vindo, por estar aqui conosco no Jesus e Saúde Mental. A Ivana, rapidamente apresentando, ela é trabalhadora aqui da Mansão do Caminho e profissionalmente ela é professora de filosofia da UNEB, a Universidade Estadual aqui da Bahia. Ivana, muito obrigado. Vou deixar para que você faça rapidamente sua saudação. Boa noite a todas e todos que nos assistem e nos assistirão depois. Gratidão pelo convite, Léo. Muito obrigada pelo carinho. Enfim, vamos aos comentários. Nada mais propício, né, para podermos falar sobre uma filosofia do dia a dia. Essa mensagem da Joana fala muito de uma filosofia de convivência, né, filosofia de compreensão, uma filósofa oficialmente falando. Então, eu vou ler aqui, Ivana. No transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta acaba se chocando conosco e não se desculpa. Outra, irreverente, diz-te um doesto e segue sorrindo, mas alguém, em desequilíbrio, não oculta a animosidade que lhe inspiras. Outra, em mais, de que sabes que te censura e, mentindo contra ti, acusa-te levianamente. Tens vontade de reagir. Também sou humano, costumas pensar. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te às pessoas, pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento, numa linha superior e não pela sua mesquinhez. Ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. O que se não possui é desconhecido, portanto, difícil de ser identificado noutrem. Não é necessário que se te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Faz-se mister que te superes vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censura nos outros, lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Aqueles que são exigentes, que gostam de aclarar tudo, resolver as situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais, sofrem ulcerações gástricas e duodenais, vivem indispostos. Será que esses perturbadores e insolentes do caminho merecem que te desarmonizes? Segue em paz durante todo o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles. Isso será melhor para ti e para todos. Então é interessante porque esse livro, né, Ivana, ela acaba trazendo várias situações assim, cotidianas. Isso aqui é muito interessante, que é o contato diário. Né? O contato diário, ela vai elencar várias situações que podem tirar a nossa paciência e podem nos levar a querer reagir. E ela recomenda assim, olha, mas reagir na mesma intensidade, né, na mesma nivelação. E é interessante que ela traz assim, geralmente você costuma pensar que você também é humano, ora. E esse é um pensamento bastante comum, né? Eu também sou humano, por isso, então, eu tenho o direito de reagir da mesma forma. E, de fato, eu fico pensando assim, depois vou passar para você dizer o que você acha. De fato, se a gente pensar nessa questão da nossa humanidade, nós podemos fazer tudo, né? Tudo que o humano faz. Se a gente parar para pensar, o Paulo de Tarso é quem coloca, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É interessante pensar que naquela época essa era uma verdade não só espiritual, mas uma verdade social, porque é um homem que está escrevendo numa sociedade patriarcal em que de fato o homem podia tudo. Naquela época, certamente, se fosse uma mulher escrevendo, ela nem teria condições de dizer tudo me é lícito, porque a questão social infringia algumas liberdades. Mas espiritualmente, de fato, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
E aí hoje nós vivemos numa sociedade em que, embora não tenhamos talvez uma horizontalidade entre os gêneros, né, ainda existem algumas diferenças na questão de abertura, de espaços e tudo mais, mas certamente é diferente da época de Paulo, né? Então a gente pode dizer que, de forma geral, essa mensagem, essa fala é muito verdadeira para todo mundo nos dias de hoje. Todos nós temos muitas possibilidades, mas nem tudo nos convém. Porque se a gente abre todas as possibilidades, a gente fica muito no humano e nossas reencarnações acabam sendo muito lineares. A gente nunca faz diferente. Então a ideia é que sim, eu também sou humano, eu posso revidar, eu posso fazer as mesmas coisas, porém, se eu ficar fazendo, eu vou continuar sempre humano. E a meta espírita é se planificar, ou seja, sair do meramente humano, do demasiadamente humano, para uma outra esfera de evolução. Verdade. Isso me faz pensar muito na ideia do homem de bem, de tornar-se melhor a cada dia, né? E fazer o que todos fazem, o que há de diferente nisso? Reagir, a reação é o de imediato, né? Agora, o que é que a gente poderia fazer? Talvez tentar respirar para que o neocórtex entre, e aí ter uma atitude diferenciada e pensar sempre o seguinte: isso é meu ou é do outro? Né? O senso comum fala, ser feliz ou ter razão, e é meio isso. Às vezes, ouvir o outro e refletir, ele está num mau momento, isso não é um problema meu, isso não é comigo, isso não diz respeito a mim. Mas ao momento em que ele está passando, as dificuldades que ele está vivendo, e todos nós passamos por adversidades. E às vezes, essa pessoa que nos cruza, ela está muito mais precisando do nosso acolhimento e não do nosso revide. Eu sei que não é fácil, mas ninguém está dizendo que é fácil. O processo de individuação, ou se a gente quiser chamar de amadurecimento de nossa alma, ou enfim, como a gente quiser chamar, faz parte de um olhar mais apurado, não é? E tentar mesmo enxergar no outro também as nossas vicissitudes, porque o outro está respondendo daquilo que ele é. Então, Jung fala mesmo dessa nossa relação com o outro, de que se isso que ele faz me incomoda tanto a ponto de eu revidar, o que é dele e o que é meu. Uhum. Não é? Eu acho que a gente também deve pensar e aproveitar esse movimento para aprender. Porque na relação com o outro eu posso tentar tirar ali daquela diversidade, daquela raiva, enfim, daquele sentimento, o que mesmo eu posso amadurecer e trazer para mim como reflexão e perceber o que é do outro. E deixar o que é dele, ir com ele e amadurecer, ponderando o que é meu e o que eu posso me melhorar como humana, né? E como espírita, me tornando um ser humano melhor. Pois é, a Ivana, além de professora de filosofia, ela também é terapeuta, né? Ela tem feito a formação na terapia junguiana. Então, nessa perspectiva também que a gente pediu para que ela viesse, para que a gente pudesse trazer outro olhar, outra abrangência sobre essa questão dos relacionamentos que a Joana trata muito, tanto na obra dela como um todo, mas nessa obra também. A relação com o outro e a relação comigo. E essa ideia que a Ivana traz, a ideia de que muitas vezes quando eu interajo com o outro, essa interação traz conteúdos meus. Eu posso estar aborrecido porque eu estou vivendo um momento de muita angústia, de muita frustração na minha vida e acabo descarregando no outro. Eu não deveria fazer isso, mas o fato é que acontece. Então, se acontece, o que é que eu posso, aquele que recebe essa agressão, fazer? Você, como professora, deve ver algumas situações, né, nessa perspectiva. Vou contar uma, como quando eu estava dando a primeira aula, Ivana, lá na Federal, e aí foi interessante porque um aluno, eu era um professor que não estava coordenando a disciplina, então tinha outro coordenador. Aí o aluno, ele mais assim, aperreado, né, ele, professor, o senhor aceita crítica? Só que tinha sido a primeira aula, eu nem tinha falado nada, porque quem tinha falado era o professor coordenador, mas eu acho que como eu era novo, era um novato da faculdade lá como professor, era mais novo biologicamente falando, ele sentiu mais à vontade para falar comigo. E aí ele achou ruim porque, de fato, eles esperaram o almoço inteiro para ter esse momento e foi muito rápido, porque o coordenador ele apenas apresentou a disciplina, não fez nada, não fez nenhuma dinâmica, enfim, foi meio uma sensação de perda de tempo. E o aluno falou assim para mim: professor, olha, foi inútil. Foi uma perda de tempo estar aqui, só que de maneira bastante ostensiva. E aí eu pensei assim, né, tá certo, eu aceito crítica, mas acabei de chegar, né, ainda mais a crítica que não diz respeito a mim, mas eu não falei nada,
fiquei em silêncio, agradeci e nesse período as turmas se dividiam. Então elas se subdividiam em subturma A, subturma B. E justamente esse menino, esse aluno, ficou na minha subturma. E aí eu fiquei pensando, que coisa, né? Pois bem, geralmente o que é que ele fazia? Vamos supor que a porta fosse aqui e aqui o outro extremo da sala. Então ele entrava por essa porta, andava a sala inteira e ficava aqui, como se fosse assim, para mostrar que estava presente, né? E às vezes, antes de acabar a aula, ele se levantava e ia embora. Então, já que ele queria ir embora, a gente podia pensar, poxa, já que ele quer ir embora, ele poderia ficar perto da porta, né? Mas não, ele ficava no outro lado da sala, na frente, para poder ele ser visível, né, quando ele estivesse saindo. Então, curiosamente, ele foi deixando de sair um pouco mais distante, e foi ficando mais tempo, tendo. E depois ficou, né, frequentou as aulas, não faltava. E em determinado momento ele veio conversar comigo e eu entendi, né, toda a frustração. Ele falava assim, professor, posso conversar com o senhor? Já mudou um pouco, chamava de senhor, né? E você já impunha um pouco mais de afeto, de respeito. E falou assim, professor, no final das contas era um aluno de medicina que estava frustrado com o curso, não queria ser médico, estava ali porque a família meio que forçou, porque ele era inteligente, ele queria fazer um outro curso, mas segundo a família esse outro curso não daria recursos financeiros, ele estava lá pela uma certa imposição familiar, e eu lhe perguntei, mas por que você então agora já um pouco mais maduro, você continua, o que está fazendo você continuar? E aí ele falou das questões sociais também, né? Ele falou, esse outro curso realmente, meus pais estão certos, vai ser muito difícil eu me manter e eu estou fazendo aqui pela manutenção. Então ele estava ali nessa frustração, porque fazer um curso como medicina, seguir uma profissão como medicina, apenas por uma questão mesmo de profissão, né, de recurso, é muito doloroso. Então veja, ele estava frustrado, ele falou de tratamento psiquiátrico que fazia, de psicoterapia que fazia, né? Quer dizer, a parte psiquiátrica ele tinha recebido alto, mas só a parte psicológica ele estava. Então veja, a raiva que ele jogou para mim não era contra mim, talvez não era nem contra o professor que fez a dinâmica ruim, era uma raiva dele próprio, é isso que o Ivana está colocando. Não era algo do professor, algo meu, era dele que ele jogou em mim, e isso acontece com muita frequência. E aí, óbvio, quando a gente está num papel, por exemplo, de terapeuta, de professor, isso acontece com mais frequência, a gente está um pouco mais trabalhado, né? Esperando que isso aconteça, e a ideia é fazer isso no nosso dia a dia. Acho que é por aí, né, Ivana, que você estava querendo trazer. Exato. Na relação especular, né, o outro revela muito do que nós somos. E se a gente estiver atento, isso pode nos ajudar muito no nosso processo evolutivo. Né? Porque é isso, a gente tem dois caminhos. Simplesmente revidar o que é normal, o que todo mundo sabe fazer, ou parar, tentar refletir sobre o que está acontecendo, sobre essa alma que veio para a sua sala, né? E está ali, e o que ela efetivamente tem para aprender e para te ensinar. Né? Sartre fala, o inferno são os outros, e você poderia pensar, isso é uma relação ruim. Ele diz, não, você pode ter uma confraria, um casamento cor-de-rosa, né? O melhor que você puder pensar dos mundos. Mas o inferno seria o outro, simplesmente por ser pessoa e outra. O que é que ele quer dizer com isso? Frente ao outro, eu tenho a limitação de quem eu sou. E pensando no patriarcalismo, no elitismo, no racismo, e todos os ismos que a gente acaba vivendo, nós somos seres gregários, como propõe Aristóteles, e nós estamos sempre tentando usar máscaras para sermos aceitos na sociedade. Né? Então, nós temos um comportamento, uma personalidade para ser aceita. E à medida que a gente vai usando essa personalidade, vai lidando com as pessoas, a personalidade do outro pode nos incomodar, pode criar situações que são hostis, ele pode, como você falou, estar trazendo uma frustração dele, e com essa personalidade que ele assume naquele meio em que ele está vivendo, ele acaba achando você na relação especular para trazer à tona essas suas frustrações. E é isso que a gente precisa amadurecer, e aí o processo de autoconhecimento é fundamental para você olhar e refletir, não, olha, isso que ele está dizendo realmente me pertence, é meu, mas isso que ele está falando não tem a ver comigo, isso não trata exatamente de quem eu sou. Então eu não vou me deixar tomar por isso. Mas isso não é fácil. Ninguém está dizendo que é.
Mas é um exercício. Se eu não começar a fazê-lo, certamente será ainda mais difícil. E essas pessoas todas que cruzam nossos caminhos, elas têm esse papel. Se ao invés de eu simplesmente olhar para o outro como um inimigo ou como alguém que quer me perturbar, mas eu olhar aquele como uma alma, um irmão, que de alguma maneira foi colocado ali como uma possibilidade de crescimento, todo o olhar muda. E a gente pode falar isso mesmo, se você prestar atenção no seu dia a dia, sempre aparecem essas almas. Né? E a gente, às vezes, perde a oportunidade de amadurecimento, porque a gente vai só para o revide, só para o que a Joana está falando, de entrar na ação-reação. Ação-reação. Ação-reação é o que a gente está acostumado. Vamos tentar reagir dentro da doutrina, usando a racionalidade. Não é? O exercício da respiração, eu sempre insisto, se antes de responder a gente respirasse, a racionalidade entraria e certamente nós teríamos uma outra resposta, uma outra forma de olhar para o outro. E aí tentando acolher o que nós somos, claro, mas o que o outro é também e a necessidade do outro. Se fora da caridade não há salvação, é caridade sim ser amoroso com o outro, acolher o outro, ouvir o que o outro tem a dizer, ainda que isso que ele esteja dizendo seja perturbador. Mas às vezes ele passou por aquele lugar, naquele momento, cruzou com você, porque você é a pessoa que precisa tanto você aprender com esse conteúdo, quanto ensiná-lo também. E, enfim, os dois fazerem essa troca, né? Da gente também não entrar numa vaidade de achar, eu estou num lugar superior e vou fazer a troca com o outro. Não, você está no seu processo de evolução, ele no dele, vocês se encontraram e agora ambos podem ajudar um ao outro. Ninguém passa nas nossas vidas como à toa ou como Deus nos joga dados. Né? Então, tudo o que acontece deve ter um motivo. E a gente tem uma forma de lidar com isso. Ou me aborreço e vou para a raiva, vou para a reação, me transformo simplesmente numa pessoa que reage, ou eu paro, tento aprender com isso que está acontecendo e uso esse entendimento para me transformar num ser humano melhor. Tu usaste uma palavra interessante, né? Vaidade. Porque, obviamente, que nós estamos tentando, pegamos aí o humano como sinônimo assim. Se você não sai desse ciclo que você falou da ação-reação, você fica continuamente nessa faixa horizontal. A ideia é superar, é atingir um outro paradigma. Porém, tudo tem o seu tempo. E aí, você querer rápido demais seria às vezes uma vaidade, né? Porque é natural que a gente se aborreça também, porque nós somos humanos. Então, é uma dança harmônica. Nós não vamos nos acomodar na nossa humanidade, mas também temos que aceitar o tempo da nossa humanidade para também não entrar numa culpa excessiva de ficar remoendo, porque aí vai ser uma vaidade achar que nós estamos, digamos assim, invulneráveis, né, a essas reações, ao revide. É natural, pela humanidade que temos, que a gente vá revidar, mas não é inteligente a gente permanecer nesse revide constante. Então é uma dança harmônica, e aí ela coloca uma perspectiva interessante, Ivana, assim, ó, não vamos nos nivelar as pessoas por baixo, né, mas por cima. Deves nivelar-te as pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento, numa linha superior, e não pela sua mesquinhez. Me recordo de uma benfeitora que, enquanto encarnada, ela foi presidente de um centro, fundadora. Ela era uma pessoa bastante admirável, mas ao mesmo tempo era uma pessoa. Então, como uma pessoa, como um humano, ela fazia esse movimento de transcendência que a gente está colocando, mas ainda não tinha totalmente a transcendência. Então ela tinha o temperamento forte, tinha as coisas mais do humano dela, né? E é interessante que muitas pessoas, para poder justificar as suas, digamos, escorregadelas, as suas imperfeições, assim, eles colocavam várias vezes assim, eu vi fulana fazia isso, fulana fazia aquilo. E aí, recentemente, há uns meses, eu captei claramente ela no mundo espiritual, né? Foi amiga do Divaldo, esteve, de vez em quando, o Divaldo começou a falar sobre a presença dela. E aí, interessante porque eu estava sentindo, e ele, sem saber que eu estava sentindo, me confirmou. Então, por isso que eu falo com mais convicção, né? Foram duas pessoas diferentes. Pois bem, e ela me falava assim, aquilo era a Niná humana, a Niná de hoje já pensa diferente.
Então achei bastante interessante, acabei falando o nome, né? Niná era o nome dela, foi a fundadora do centro que eu nasci, que eu frequentei, Dona Niná. Então ela era uma pessoa extraordinária, uma médium extraordinária, amiga do Divaldo, e aí ela tinha um temperamento forte também. Então eu já vi várias pessoas, até falei isso para minha mãe, que gosta muito dela, admirava muito, e aí ela, quando minha mãe também queria justificar alguma escorregadela, ela falou, mas Niná fazia isso, eu, mais mãe, mais mãe. E aí, recentemente eu falei para ela, mãe, Niná me disse assim, né? Essa era a Niná humana, né? Essa era a Niná de antes. E aí é interessante até a gente pensar assim, cada ser humano, por essa complexidade, tem as suas limitações, que Joana de Anjos coloca aqui, as suas mesquinharias, ou seja, o seu lado muito humano, mas também tem os seus títulos, as suas conquistas, a sua linha superior. Então, quando a gente usar alguém como referência, já que esse alguém não é Jesus, porque se fosse Jesus, então não dá nem para fazer isso, né? Baixar, porque ele já está lá no topo. Né? Como a gente usa referências humanas, às vezes nós fazemos isso que a Joana está colocando, que eu acho muito perspicaz dela, né? Pega ali as características bem humanas, ou seja, a linha mais inferior, para usar como parâmetro para justificar as nossas perturbações e as nossas limitações. Então, acho interessante. Queria te passar isso aí também. É muito interessante mesmo, porque nós precisamos pensar no seguinte, o processo evolutivo é individual. Então, eu usar o outro para justificar as minhas atitudes é pelo menos, vamos dizer assim, cômodo, né? Para não usar nenhum outro tipo de adjetivo. É cômodo, mas não faz o menor sentido. Então, a gente precisa entender o seguinte, na nossa condição humana, tudo nos é pertinente. Né? Tudo que é humano é nosso. Tem problema? Não. O problema é não ter conhecimento desse aspecto humano que eu tenho, para que eu possa dialogar com ele. Então, se a gente pensar em nível psicológico, teoricamente, tudo que tem na consciência, o contrário está no inconsciente. Então, se eu tenho um modo de agir na consciência que não é muito agradável, se eu buscar lá no inconsciente, trazer essa outra Ivana, com certeza, conseguir colocar as duas para dialogarem, eu vou criar uma terceira Ivana, que é como disse a Niná, né? Uhum. Não é mais a Ivana só humana, no caso dela porque está desencarnada, mas nós podemos fazer isso no nosso processo, porque isso que está lá sombrio faz parte da nossa alma, são as vivências que nós temos, então trazê-las, dialogar com isso e ao máximo possível conhecer quais são as nossas vicissitudes, quais são as nossas sombras, para que nós possamos não deixar que elas nos invadam, porque essa é a questão. Né? Tudo que a gente não dialoga, que a gente não toma conhecimento que é nosso, seja agressividade, seja lá o que for, em algum momento vai nos invadir. Então, se a gente tomar consciência daquela atitude que a gente tem que não é a melhor, e começarmos a tirar energia disso, energia psíquica mesmo, começarmos a trabalhar com isso, dialogarmos com esse outro aspecto, certamente vamos poder fazer uma transição e tirar o que há de melhor desse outro comportamento e agregar ao nosso atual. E aí, irmos evoluindo. Nessa perspectiva, a Joana coloca assim, ó, cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. O que a gente não possui é desconhecido, portanto fica difícil de identificar no outro. O que é que acontece? Nessa relação, nessa projeção, nessa relação de espelho que você colocou, a gente vai projetar as nossas questões, né? Então, se eu não conheço um nível um pouco mais superior de ambições, quando eu vejo alguém que faz algo muito diferente, eu não consigo entender, porque eu não estou, digamos assim, identificando em mim o que eu vejo no outro. Então, quando ela diz assim, o que a gente não possui é desconhecido, portanto, é difícil identificar no outro, porque eu não tenho em mim, eu não tenho uma referência. E aí, naturalmente, isso pode acontecer com as pessoas. Quando a gente faz algum tipo de comportamento que tende a uma superação de algo, as pessoas que não tentam fazer ou que não têm esse plano de conhecimento, etc., vão tentar, né, diminuir. E aí vai usar uma palavra, por exemplo, ela está querendo ser bonzinho, está querendo ser o que não é, para desmerecer, para diminuir. Ou, enfim, as mais variadas calúnias, etc. E é interessante a gente perceber que, olha,
cada um tira o que tem. Então, se ele está falando isso para com você, é porque ele não tem ainda uma amplitude de perspectiva, né? Ainda bem que você já tem. Essa é uma perspectiva que você está trazendo também, né? Aí a Joana coloca assim, não é necessário que, porque às vezes nós, mas eu quero ser autêntico. Eu quero ser autêntico. Ela fala assim, você não tem que deixar de ser você, né? Mas é importante que você procure superar. E não confundamos assim, autenticidade com baixaria, né? Que eu acho que é uma coisa atual. Baixaria nesse sentido, baixar o nível, né? Então, eu estou sendo autêntico. Não, você está baixando o seu nível de perspectiva. Ao invés de fazer o que a benfeitora colocou, o que Joana está dizendo, né? Olha, veja a outra perspectiva, se nivele por cima. Quando você, a título de ser autêntico, você está se nivelando por baixo, você está baixando o nível. Então, portanto, a baixaria não é autenticidade, né? É verdade. Me faz pensar na dificuldade, às vezes, que a gente tem de ter uma atitude mais, vamos dizer assim, mais suave, por conta dos complexos, né, que vamos dizer assim, o complexo afetivo. Então, os afetos que nos formam, que de alguma maneira é um substrato da nossa personalidade. E às vezes eles nos invadem porque tem uma energia muito grande. Imagine que é como um óculos, uma lente. Se eu tenho uma lente verde, tudo o que eu vejo vai ter o tom esverdeado. Então, a minha relação com o outro, a forma como eu percebo o outro, o que o outro me diz, nem sempre o que ele fala é o que eu ouço. Porque eu tenho um filtro, que é esse filtro do complexo, né, desse afeto, que me faz enxergar as coisas por outra possibilidade. E, às vezes, esse nível mais baixo, ele é bem comum quando os afetos estão ali à flor da pele, né? E na relação especular, é bom sempre a gente pensar no seguinte, a falta de caridade exige do outro que o outro não tem para dar, né? Então, assim como eu tenho esses meus afetos, o outro tem os dele, eu não sei da experiência do outro. E às vezes o que ele está me ofertando é exatamente o que ele tem para dar. Não quer dizer que eu preciso receber todos os presentes, né, que o outro está me oferecendo. Eu posso deixar esse presente que ele está dando ficar com ele mesmo. Mas, às vezes, a gente não consegue. E eu acho legal quando você fala, é da nossa dimensão humana, a gente vai errar. E aí a gente precisa se acolher quando errar. Mas lembra de Agostinho, quando chegar em casa à noite, reflete sobre isso. Tenta pensar se não foi para esse nível mais baixo, se eu não poderia ter encontrado um nível mediano ou até um nível superior para agir, para que da próxima vez eu possa ter o recurso para reconhecer como usá-lo, né? E o que a gente está falando dessa ideia de, na relação especular, né? Quando o outro é o meu espelho, aquilo que eu não conheço, né, que é sombrio em mim, eu só consigo perceber na relação com o outro. Então, fica a dica, toda vez que aquilo que o outro fizer me incomodar muito, mas muito mesmo, a ponto de eu ficar assim, ai, como fulano me irrita, ai, eu não suporto fulano. Para pensar o que é do fulano e o que é seu. Porque o que ele faz é responsabilidade dele, mas a sua reação e o que você sente é responsabilidade sua e do seu processo evolutivo. É isso. Acredito que a gente conseguiu aqui fazer uma série de reflexões muito úteis que ampliaram, né, o que trouxeram mais ainda para o nosso dia a dia, essas nossas filosofias de compreensão com o outro, de compreensão íntima. Fica o convite para que você vá lendo. É um livro muito útil. Eu particularmente tenho lido com muita frequência, por isso que trouxe aqui para o Jesus e Saúde Mental, porque eu vinha vindo lendo com a Paola, e aí trouxe para a gente poder refletir. Ivana, espero que a gente possa estar aqui mais vezes refletindo sobre episódios diários. Muito obrigada pelo convite e realmente vale a dica, o livro é muito bom. Até a próxima, pessoal.